Neste vídeo vamos estudar a monotonia e extremos de uma função e vamos ver como a derivada, a primeira derivada, nos pode ajudar a fazer este estudo. Bom, então o que é monotonia e extremos de uma função? Estudar a monotonia e extremos de uma função é estudar onde a função é crescente, decrescente e a existência de máximos ou mínimos. Isto é que é fazer o estudo da monotonia, ok? Bom, nós partimos aqui de um princípio que já conhecemos. A derivada é igual ao declive da reta tangente. Já sabemos, por definição de derivada, que isto é verdade. Já vimos em aulas anteriores, então, a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente. E este conceito vai permitir fazer o estudo da monotonia e extremos de uma determinada função. Vamos então colocar aqui esta igualdade para tudo ser mais prático. A derivada de uma função num ponto, um ponto qualquer, é igual ao m. Vamos considerar que este m representa o declive em cada ponto, ok? Então eu vou fazer aqui o esboço de um gráfico fácil e intuitivo para percebermos do que se trata. Então tenho aqui uma função a preto, esta função mais, tanto com uma linha mais grossa, e eu fiz aqui uma série de retas pretendendo transmitir que são retas tangentes. Isto é apenas um esboço, não é? Mas então estas retas verdes que estão aqui atrás do x1 serão retas tangentes à função, aqui em valores atrás do x1. E nós vemos que os declives destas retas tangentes verdes é positivo, a reta está a crescer. E realmente vemos que a função também é crescente, aqui de menos infinito até x1, não é? A função está a crescer. Os declives das retas verdes são positivos. O mesmo acontece nestas retas verdes aqui deste lado. Reparem que de x2 para a frente, se nós imaginarmos retas tangentes à função em vários pontos aqui do domínio, nós vemos que as retas tangentes também têm declives positivos. Bom, a função também está a crescer aqui, não é? Bom, já entre x1 e x2, se nós imaginarmos retas tangentes, que serão estas retas azuis que aqui estão, verificamos que o declive delas, o declive destas retas tangentes, é negativo e, de facto, a função está a decrescer neste intervalo, não é? Por outro lado, estas retas cor de laranja são retas horizontais, têm então declive zero. Bom, e reparem, tem declive zero e a função tem aqui um máximo, no caso para x igual a x1 terá um máximo, para x igual a x2 terá um mínimo. Ou seja, a derivada, quando a derivada se anula, poderá ser um ponto candidato a ser máximo ou mínimo da função. Bom, e é desta forma que nós vamos relacionar então derivada com monotonia de uma função. Vamos então só escrever aqui para passar a uma abordagem um pouco mais prática. Estamos na teoria, mas tentar ser um pouco mais prático, ver como organizamos as coisas. Então, a derivada é igual ao declive. Nós sabemos então que se o declive for igual a zero, nós poderemos ter um máximo ou um mínimo da função. E eu digo que poderemos ter o quê? Porque depois há um caso particular, há casos particulares de estudo que temos de ter o cuidado, que eu vou falar no final do vídeo, irei fazer um caso desses, em que isto não chega realmente para ter máximo ou mínimo. Aqui no meu exemplo, sim, será um máximo. Mas é um máximo porquê? Porque a derivada, os declives das retas tangentes, também mudaram de sinal. Ou seja, por exemplo, aqui antes do x1 a função era crescente e depois passou a ser decrescente. Portanto, os declives das retas tangentes eram positivos e passaram a ser negativos. E como a derivada se anula aqui, então sim senhor, tem mesmo um máximo ali naquele ponto, ok? Portanto, quando o declive for zero, poderá ter um máximo ou não. Temos de ter o cuidado de ver se muda de sinal. Eu daqui a nada vou fazer um esboço de uma tabela que nos ajuda a perceber isso e iremos falar melhor desse facto, ok? Mas há uma relação entre o zero da derivada e a função poder ter máximo ou mínimo, ok? Portanto, sabemos também então que quando o declive da reta tangente, que é igual à derivada, for positiva, portanto, se a derivada for positiva, então a função é crescente. Se a derivada for negativa, ou seja, o declive da reta tangente for negativo, então a função é decrescente. E é esta relação que nos vai permitir estudar a monotonia e extremos de uma função. Vamos ver como. Como é que poderemos fazer isso? Então nós podemos então estudar a monotonia e extremos de uma função utilizando a derivada, utilizando a sua derivada e organizando os dados da seguinte forma. Portanto, os dados podem ser organizados numa tabela. Dá jeito, é prático. Portanto, uma tabela que tem sempre esta estrutura. A estrutura é sempre a mesma. Nós temos três linhas. Na primeira linha nós vamos colocar valores de x. Portanto, vamos supor que esta primeira linha é o eixo do x. Na segunda linha temos a derivada, vamos preencher esta linha de acordo com a nossa função derivada e na terceira linha vamos tirar conclusões sobre a monotonia e extremos da nossa função f, ok?
Bom, como é que nós começamos a preencher esta tabela? A estrutura então inicial é sempre esta, deixem-me só dar aqui uma dica. Eu coloquei aqui menos infinito e mais infinito porque está de acordo com o domínio da minha função, do exemplo que eu fiz anteriormente, que será este, não é? O domínio será de menos infinito a mais infinito. Temos de ter esse cuidado sempre que vamos fazer estas tabelas. Ver o domínio da função. Imaginem que estou a fazer o estudo da monotonia extremos de uma função que tem domínio de 0 a mais infinito. Então a minha tabela vai de 0 a mais infinito, ok? Portanto, os limites aqui da tabela terão de estar de acordo com o domínio da função e da sua respectiva derivada. Isso é para estarmos no contexto do problema. Em trigonometria, que virá já de seguida, é muito usual termos domínios, por exemplo, de 0 a π sobre 2. Então a minha tabela iria só de 0 a π sobre 2, ok? Aí estaria de acordo então com o domínio da função e com o contexto que estava a trabalhar. Bom, a estratégia que nós devemos seguir, depois de ter então este cuidado, para preencher esta tabela, é sempre a mesma, ok? Nós iremos fazer sempre isto. Derivada, zeros da derivada, tabela. Portanto, primeiro temos de fazer a derivada. Reparem, eu tenho aqui a função derivada. Para preencher esta linha, eu preciso de conhecer a expressão da função derivada. Pois estamos a supor aquele problema típico, não é? Dão-me uma função para estudar a monotonia e extremos e eu então tenho de derivar. Se por acaso no exercício já me dão a derivada, ora, ótimo, este passo já está feito, não é? Agora, o que eu preciso é ter a função derivada. Vamos fazer a derivada por aquelas fórmulas que já aprendemos em aulas anteriores, que nos permitem calcular de forma prática a derivada de uma função. Depois precisamos também dos zeros da derivada, que serão os tais pontos candidatos a serem máximos ou mínimos. Neste caso eu coloquei aqui x igual a x1 ou x igual a x2 para estar de acordo com o exemplo que dei no início. Portanto, reparem, zeros da derivada, não é da função, da derivada. Por isso, este x1 será um zero da derivada, que é onde o declive da reta tangente é zero, não é? E depois vamos preencher a tabela. Ora, o que é que nós começamos por fazer? Colocamos aqui no meio da tabela, tem que estar por ordem, sempre por ordem. Estes são os valores de x, é a nossa reta real, ok? Os zeros da derivada e também os pontos que não pertencem ao domínio da função ou da derivada. Por exemplo, eu estaria a trabalhar com uma função que tinha domínio r exceto 3. Então teria que colocar também o 3 aqui na minha tabela. Por ordem, todos por ordem, ok? Portanto, o que vem aqui para a tabela é os zeros da derivada e os pontos que não pertencem ao domínio, quer da função, quer da derivada. E colocamos então aqui. Neste caso vou colocar só o x1 e o x2, que são os zeros então da minha derivada, sendo que o domínio é r, não é? Bom, depois de colocar aqui na primeira linha, então, os zeros da derivada e os pontos que não pertencem ao domínio, vamos preencher a tabela. E o que podem começar por fazer é sempre isto que é prático. Nós já calculamos os zeros da derivada, colocamos logo aqui 0. Eu já sei que para x igual a x1, a derivada dá 0, porque eu calculei os zeros da derivada e deu estes zeros, não é? Portanto, aqui é 0 e aqui também é 0. Esta é a linha que vamos preencher em primeiro lugar. É claro que isto depois tudo depende dos exercícios que nos são apresentados, mas, portanto, regra geral, é isto que acontece. Vamos primeiro encontrar os valores da derivada. Bom, existe aqui uma técnica genérica que podemos aplicar, seja qual for a função derivada, para descobrir o seu sinal aqui nestes intervalos, atrás deste 0 e à frente, que é substituir por um valor atrás do x1, um valor qualquer aqui atrás do x1, eu tenho o valor do x1, encontro um valor aqui atrás, substituo na expressão da derivada, ok, eu estou na linha da derivada, vou aqui à expressão analítica, vou substituir o x por o valor que está aqui neste intervalo e vejo se dá positivo ou negativo. Se dá um número positivo, coloco aqui o mais. Neste caso vou colocar mais para estar de acordo ali com a minha função, não é? É mais. A derivada ali é positiva, que os declives das retas tangentes ali são positivos. Eu teria uma expressão analítica para trabalhar. Bom, e faço o mesmo para os outros intervalos, não é? Entre x1 e x2, eu vou encontrar um valor entre x1 e x2, vou substituir na derivada e ver se dá positiva ou negativa. Neste caso vai dar negativa no meu exemplo, porque são as retas azuis, têm declive negativo, não é? E faço o mesmo aqui para este intervalo, substituo aqui por um valor e iria ver que dava positivo e coloco um mais. E depois nós sabemos da seguinte relação. Quando a derivada é positiva, a função cresce. Então estamos em condições de preencher esta linha dizendo que esta função aqui, neste intervalo, é crescente, porque a derivada é positiva, ok? Depois aqui é decrescente, porque a derivada é negativa e aqui cresce. E já temos então a monotonia da função, ok? Sabemos então que aqui tem um máximo, e tem um máximo porquê? Porque a derivada se anula e ela estava a crescer e passou a decrescer. De mais passou a menos. Depois terá aqui um mínimo, ok? Porque ela decresce e depois cresce, então tem aqui um mínimo. E é assim que vamos estudar então
a monotonia e os extremos, ok? Ficamos então com a tabela com este aspecto. f de x1 será o máximo. Atenção que o x1 será apenas o maximizante. Reparem, eu tenho aqui o x1 é o maximizante. Se me pedirem mesmo o máximo, eu tenho de fazer o f de x1. Eu vou já escrever aqui para isso ficar mais claro, ok? Porque depois depende do que nos é pedido. A pergunta pode ser esta. Indica o valor de x para o qual a função é máxima. Estão-me a pedir o x1. Indica o valor máximo da função. Estão-me a pedir o f de x1, ok? Bom, agora vou dar então uma resposta típica, porque existe aqui também um pormenor que devemos ter cuidado ao responder à monotonia, ok? Eu vou então dar a resposta. Vou dizer onde é que ela é crescente e onde é que é decrescente. Seria esta a resposta que tinha de dar para estudar a monotonia. Então vou dizer f é crescente em... E vou colocar o intervalo aqui onde eu vejo que a seta está a crescer, não é? De menos infinito a x1, vou aqui aos valores de x, portanto, de menos infinito a x1, e aqui é fechado, e agora eu vou chamar a atenção porque é que isto tem que ser e em, porque pode haver aqui uma tendência para colocarem ali a reunião, e não pode ser, portanto, x2 a mais infinito. Estou a ver? Porque ela também cresce aqui, não é? De x2 a mais infinito. Bom, porque é que eu não posso escrever isto assim? De menos infinito a x1 reunido com x2 a mais infinito. Porque, reparem o que acontece. Se nós escrevemos a reunião, nós estamos a considerar este intervalo todo como sendo um único intervalo. E depois acontece aqui uma situação que faz com que a função não seja realmente sempre crescente. Eu vou fazer aqui o exemplo, vou traçar até aqui novamente o gráfico, para dar isso como exemplo, e depois fica falado, não falaremos mais dessa situação, e vamos meter sempre e em vez de meter a reunião, ok? Porque, reparem então, nesta situação, tenho aqui o x1, tenho aqui o x2. Se eu considerar a reunião de dois intervalos, imaginem, eu tenho aqui, estou a considerar então a reunião destes dois, estou a dizer que ela é crescente, na reunião, não é? Então, reparem, para este valor de x que eu aqui tenho, atrás do x1, a imagem da função é esta aqui. Tem este valor. Se ela é crescente na reunião destes dois intervalos, para qualquer valor de x superior a este que eu aqui tenho, a função tem que tomar um valor superior também. Então, mas reparem, se eu considerar aqui um x à frente daquele, portanto o x é maior, a função tinha que crescer, tinha que ter um valor maior. Mas o valor deste x, a função é inferior ao outro. E, portanto, eu não posso considerar a reunião por causa disso, porque como há aqui uma falha, não é, nos intervalos, eu estou a falar de menos infinito até x1, ela realmente cresce, e depois cresce de x2 para a frente. E, portanto, na reunião não poderíamos dizer que ela era sempre crescente, porque existe um valor maior de x cuja imagem é inferior a um valor de x menor que nós poderíamos considerar, ok? Bom, não sei se fui um bocado confuso ao explicar isto, mas é por esta razão, ok? E, portanto, vamos colocar sempre é crescente neste intervalo e neste, ok? E não metemos o sinal da reunião e ponto final. E agora vou terminar então aqui a resposta dizendo o seguinte... Dizendo então, vou apagar também ali isto, ok? Dizendo então que onde é que a função é decrescente agora. Portanto, f, estamos a responder à monotonia, não é? F é decrescente em x1 até x2, neste caso. Nós estamos aqui a generalizar, não é? De x1 a x2. Bom, resposta aos máximos e mínimos. Então, poderemos dizer assim, f tem... máximo, neste caso é máximo relativo. Máximo relativo, reparem, a função é sempre crescente lá para o fundo, não é? Está sempre a crescer, quando o x vai para mais infinito, ela está sempre a crescer. Este máximo é um máximo relativo. Eu vou só escrever máximo por uma questão também de espaço aqui. F tem máximo para x igual a x1. Atenção que eu ainda não tenho aqui o valor do máximo, ok? Poderia dizer aqui que o máximo é f de x1. Onde é que eu ia buscar este f de x1? Igual, ia fazer as contas, ia à expressão da minha função, não da derivada, ok? Ia à expressão da função, ia substituir o x por x1 e calculava o valor do máximo, ou seja, iria calcular aquele valor ali no eixo dos y, ok? Para responder ao mínimo, f tem mínimo, neste caso também é relativo, para x igual a x2, que é
o f de x2. Okay? Depois na prática nós vamos fazer isto em exercícios práticos, irão ter muitos exercícios para praticar na parte prática, iremos trabalhar isto. Já agora só mais uma dica, nós estamos aqui a ver a função, então é fácil de ver que é um máximo relativo e um mínimo relativo. Aqui temos que saber a diferença entre máximo, mínimo relativo e absoluto. Como é que, não conhecendo o gráfico de uma função, eu poderia saber se, analiticamente, não é, sem utilizar a calculadora, sem conhecer o gráfico, se este máximo que aqui estava era absoluto ou relativo? Bom, ele era máximo absoluto se fosse o maior de todos, não é? Então o que é que eu fazia? Teria de calcular o valor deste f de x1. Eu vou só fazer aqui um esboço para dar a ideia e depois fica aqui. Agora, por defeito, vocês metam sempre máximo relativo, porque os absolutos também são relativos, ok? E portanto, se não souberem bem o que meter, metem sempre máximo relativo e mínimo relativo. Não é por aí que vão ter grandes problemas. Mas só para, então, aprofundarmos mais um pouco. Eu tenho aqui a minha função, tenho aqui o máximo em x1. Agora vamos supor que a minha função não sabia que era esta aqui. Eu sei que em x1 ela tem o máximo, portanto, a função vem assim e tal. Como é que eu sei se é absoluto ou relativo? A função, por exemplo, poderia ser assim. Vamos supor que tinha aqui depois uma assíntota horizontal, aqui, e este máximo que eu aqui tinha, então seria um máximo absoluto, o x1, não é? Então eu preciso saber como é que a função se comporta cá ao fundo. Preciso saber se, por exemplo, se a função, quando o x vai para mais infinito, a função vai lá para cima, para mais infinito, como é esta, por exemplo. Ou preciso saber, por exemplo, se a função, quando o x vai cá para mais infinito, se ela se aproxima aqui de uma determinada assíntota horizontal, também, por exemplo. Bom, então como é que eu estudaria isso? Fazia o limite de f de x quando o x tende para mais infinito. Imaginem que este limite dava mais infinito, quer dizer que a função ia lá para cima, então este era um máximo relativo. Imaginem que este limite dava 1k, dava 4 e aqui era 5. Bom, então o meu máximo era o máximo absoluto, não é? Porque era o maior de todos no domínio da função. Bom, também teria que estar por este lado. Imaginem que a função para menos infinito fazia assim e ia lá para a frente, lá para cima. Portanto, também já era relativo. E, portanto, fazia também o limite de f de x quando x tendia para menos infinito. Dependendo do domínio que temos na função e tal, fazíamos este estudo. Ou seja, iríamos ver como é que a função se comporta para mais e para menos infinito e depois poderíamos concluir se o máximo era máximo absoluto ou relativo, ok? Bom, teríamos de fazer um estudo um bocadinho mais completo, mas não é muito usual especificarem isso. Dizem estuda os máximos ou mínimos só, e vocês estudam, dizem sempre que é relativo, porque então os absolutos também são relativos, ok? Bom, agora o que falta é dar então uma dica de uns cuidados que têm que ter, e eu vou aqui passar então esses cuidados. Vou então dizer... vou colocar aqui uma nota muito rapidamente, porque o vídeo também já está a ficar um bocado longo. Nota, cuidados a ter, alguns cuidados a ter. Depois de então termos a ideia de que a derivada permite estudar a monotonia em extremos, devemos ter os seguintes cuidados. Eu vou colocar então aqui duas afirmações a título de exemplo. Estas questões são boas para aquelas perguntas de escolha quais as afirmações verdadeiras ou falsas. Eu vou dizer então o seguinte: se f tem máximo, se f tem máximo para, por exemplo, vou colocar aqui uma afirmação, para x igual a 3, então, ou posso concluir, a afirmação é somente isto, ok? Se tem máximo para x igual a 3, posso concluir que a derivada no ponto de abscissa 3 é igual a 0, porque nós acabamos de ver que quando a derivada é 0, a função poderia ter um máximo ou um mínimo, não é? Bom, isto será verdadeiro ou falso? Eu vou já colocar aqui a resposta para chamarem... Isto é falso, ok? Esta afirmação por si só é falsa, se nós não temos outro conhecimento da função, e eu vou dar um contra-exemplo. Vou então encontrar aqui uma função que tem um máximo para x... Vou colocar uma função módulo, ok? Que é por nós conhecida. Esta função módulo tem aqui um máximo para x igual a 3, tem sim senhor. Mas não existe derivada... para x igual a 3, não é? Tem um vértice, tem um ponto anguloso. E então, f' de 3 não existe. E se não existe, não é 0. Ok? Portanto, teremos depois de ter cuidado com estes pormenores. Uma função pode ter um máximo ou um mínimo e não ter derivada nesse máximo. Ok? Por isso é que eu disse que na tabela devemos colocar os zeros da derivada, mas também os pontos que não pertencem ao domínio da derivada, onde a derivada não existe. Serão aqueles casos particulares, ok? Bom, portanto, cuidado com estas afirmações. O que nós sabemos, que vimos anteriormente, é o seguinte: se a derivada é 0 e se ela muda de sinal num determinado ponto, então tem máximo ou mínimo. Okay? E se compararem as afirmações, não é bem a mesma coisa. Então, vou fazer aqui outra afirmação.
para reforçar ainda mais esta ideia. Se f' de 0, neste caso, é igual a 0, a derivada anula-se neste ponto, por exemplo. Posso concluir que f tem extremo máximo ou mínimo. Pode ser máximo ou mínimo. Isto era uma afirmação, ok? Tem extremo para x igual a 0. Este 0 é este x que está aqui. Posso concluir isto? Resposta, falso. Não posso concluir, ok? Falso. Afirmação falsa. Bom, vamos fazer um contra-exemplo. Se fx for igual, por exemplo, a x ao cubo, eu vou estudar a monotonia desta função. Para estudar a monotonia, o que é que faço? Derivada, zeros, portanto, a derivada dá 3x ao quadrado, pelas formas, não é? Zeros da derivada, e os zeros da derivada é igualar a função a 0, ou seja, 3x ao quadrado é igual a 0, o 3 passa a dividir, fica 0 sobre 3, que também dá 0, x ao quadrado é igual a 0, ou seja, x igual a 0. Mais ou menos 0, mais ou menos raiz de 0, que dá x igual a 0. E faria a tabela, não é? A tabela de monotonia é então um contra-exemplo, onde vamos fazer a tal estrutura. Colocamos aqui a derivada, colocamos aqui a função, colocamos o nosso domínio, neste caso é de menos infinito a mais infinito, e aqui colocamos os zeros da derivada e pontos que não pertencem ao domínio, neste caso é só o zero, que foi o zero da derivada que me deu ali, não é? Vou preencher, a derivada anula-se aqui, atrás deste zero vou substituir aqui por um valor na derivada, por exemplo, o menos 1 ao quadrado dá 1, 3 vezes 1 dá 3, é positivo, ok? À frente do zero, vou substituir na derivada por um número à frente do zero. Pode ser pelo 1. 1 ao quadrado dá 1, 3 vezes 1 dá 3, também dá positivo. Ok, então a função cresce. Estão a ver que... o que é que acontece? Eu vou até colocar aqui o gráfico da função x ao cubo para ser mais perceptível. Nós conhecemos também este gráfico, podem colocar na calculadora, mas não é necessário, que ele é conhecido. O x ao cubo é assim este gráfico, não é? Função x ao cubo. Reparem que ela é sempre crescente, não é? A nossa função é sempre crescente. A derivada realmente anula-se aqui para x igual a 0, mas ela não tem um máximo, nem um mínimo, ok? E, portanto, porque não mudou de sinal a derivada não trocou de sinal. Portanto, tem de acontecer estas duas coisas. A derivada tem de ser nula e tem de trocar de sinal para termos máximo ou mínimo. Okay? E, portanto, se a afirmação for simplesmente isto, se f' de 0 é igual a 0, posso concluir que f tem extremo para x igual a 0? Bom, por si só isto é falso. Está aqui um contra-exemplo, ok? Agora, se tivermos mais informação, temos que analisar. Temos que analisar o que temos, não é? Se for, por exemplo, uma parábola, se nos dizer a expressão f é uma função quadrática. Bom, é uma parábola. Então, se anula a derivada em determinado ponto, de certeza que tem um máximo ou mínimo, porque sabemos que estamos a falar de uma parábola. Mas, em termos gerais, não é verdade, ok? Ficamos então com esta nota. Então, até uma próxima!